Fala pessoal, Matheus aqui para mais um devocional e hoje a nossa reflexão vai partir de Salmos 10, 3. Vou ler na versão Nova Almeida atualizada e diz assim: Pois o perverso se gloria da sua própria cobiça, o avarento maldiz o Senhor e blasfema contra ele. Em sua soberba, o perverso não investiga. Tudo que ele pensa é que Deus não existe. Vamos juntos deixar claro, né? Ou vamos detalhar algumas palavras dessa passagem para que a gente se aprofunde no conhecimento, para que a gente realmente facilite, né, o entendimento sobre o que está aqui nessa passagem, né? No português, perverso tem um significado a primeiro momento bem pesado, né? E que não se encaixa em grande parte das pessoas. Às vezes as pessoas podem ler essa passagem e passar despercebido, né? Ou não ver a profundidade que tem aqui. Mas olhando no hebraico, né? Essa palavra perverso também é muito traduzido para ímpio. E ímpio na Bíblia significa aquele que é incrédulo, aquele que não tem fé, ou uma pessoa que age com libertinagem, que abusa da liberdade. E a gente tem também a palavra cobiça, que é a vontade de possuir tudo que se admira para si próprio. É a vontade exagerada de possuir qualquer coisa. É um desejo excessivo direcionado principalmente à riqueza material. Nos dias de hoje, como se fosse pelo dinheiro, né? Por outro lado, ou seja, um contraponto da cobiça, nessa mesma passagem temos avarento. O avarento ela é aquela pessoa que é obcecada por adquirir e acumular dinheiro, que não é generoso, que é mesquinho, que acaba sendo mesquinho até por si próprio. É aquela pessoa que ama o dinheiro, né? Ama manter o dinheiro. Temos também a blasfema, né? Que é o ato de renegar, o ato de amaldiçoar, de insultar alguém. E para finalizar, a gente tem a palavra soberba, que é um sentimento caracterizado pela pretensão de superioridade sobre as pessoas. Mas isso também pode ser levado para o campo do conhecimento, levando a manifestações ostensivas, né, da arrogância, por vezes sem fundamento algum, ou fatos ou variáveis reais. E agora que a gente deu uma, né, detalhada em cada palavra, e agora a gente pode atualizar essa mesma passagem com termos para facilitar o nosso entendimento. Vamos lá, a gente vai ler só primeiro o versículo 3. Pois aquele que não tem fé em Deus se gloria das suas próprias conquistas e desejos. O que ama o dinheiro fala mal do Senhor e o insulta. E isso aqui é muito forte, né? Porque se a gente olha para o mundo, é muito disso, né? As pessoas se, glori... se gloriando, né, das suas próprias conquistas e desejos. Como eu já falei no último devocional, não é um problema necessariamente. Dá uma olhadinha lá, mas a gente falou muito sobre isso, né? Mas aqui a gente vai só ver o quanto o desejo desse mundo, né, ou coisas desse mundo pode nos levar para longe de Deus. Mas o que me chama a atenção não é nem esse versículo 3. O que a gente vai falar aqui é sobre o versículo 4, que é a continuação. Aí fica assim, né, traduzindo com com o entendimento que a gente falou anteriormente. Em seus achismos, o que não crê em Deus não investiga. Tudo que ele pensa é que Deus não existe. E isso mexeu muito comigo, né? Como sempre, toda vez que a gente faz um devocional, começa sendo inicialmente para a gente mesmo, né? Para nós mesmos. Então, esse aqui não é diferente. E o principal fato, né, que mexeu aqui comigo é que muitas pessoas que conhecemos e que vivem sentados em cima de seus achismos, né? Sobre o que é Deus, a Bíblia, sobre o que é a Bíblia. E claro que não estamos julgando essas pessoas, não devemos julgar essas pessoas. Tem experiências, tem a vida dessas pessoas, a gente não sabe o que aconteceu para ter essa barreira, esse achismo, mas estamos aqui apenas refletindo sobre a capacidade e a tendência do ser humano de se apegar aos seus achismos, né? De ver apenas o que quer se ver. E isso é muito perigoso, pois às vezes, mesmo estando em um caminho errado, ele verdadeiramente acredita que é certo. E é muito difícil apenas a gente falar a verdade, mostrar a verdade apenas falando. É por isso que no final, o que vai mais ajudar essas pessoas ver, né, ou almejar um novo caminho, será o nosso exemplo. E o exemplo é tão importante que olha o que a Bíblia fala sobre a criação do seu filho. Provérbios 22, 6. Ensine a criança no caminho que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. E aqui a gente dá ênfase, né, que a Bíblia não diz para falarmos o caminho à pessoa, né, mas para que a gente ensine a criança no caminho, ou seja, vivendo junto, dando o exemplo, vivendo o caminho, né, e a criança vai aprender
olhando para a gente, né? Copiando a gente. E o que eu quero passar por esse devocional, né? Aqui nessa conclusão, é que a gente possa parar e refletir, né? Sobre o quanto que a gente está mergulhando na presença dele. O quanto estamos buscando verdadeiramente tua palavra. O quanto estamos buscando nos santificar pela palavra de Deus. Para que aí sim, nosso copo estando cheio, né, de Deus, que inevitavelmente ele transbordará para as pessoas ao nosso redor. Mas, ao mesmo tempo, eu quero também fazer com que a gente possa refletir sobre a importância de nós mesmos em investigar a Deus, para que possamos proteger a nossa fé com base lógica, com argumentos verdadeiros, para que possamos dar razão à nossa fé, no momento que pessoas que não creem nos questionar. Diz assim, 1 Pedro 3, do 15 ao 16. Pelo contrário, santifiquem a Cristo como Senhor no seu coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que pedir razão da esperança que vocês têm. Mas façam isso com mansidão e temor, com boa consciência, de modo que, naquilo em que falam mal de vocês, ficam envergonhados esses que difamam a boa conduta que vocês têm em Cristo. Mas mesmo investigando, né, e nos aprofundando, seremos capazes de responder a nossa razão, a nossa fé, de modo que seja compreendido para essas pessoas que estão fora, né, desse meio cristão, porque a gente vive num mundo, numa bolha cristã, né, e a gente acaba pegando vocabulário, a gente acaba pegando a tendência da forma de falar, né, e às vezes essas pessoas que estão de fora, elas precisam que a gente se adeque à palavra, né, a forma de falar delas, para que elas possam entender, né? Que a gente entre no ângulo de visão delas, para que elas consigam olhar o nosso ângulo. E diz assim, né, Mateus 5,14: vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade situada no alto de um monte, nem se acende uma lamparina para colocá-la debaixo de um cesto, mas num lugar adequado, onde ilumina bem todos os que estão na casa. Aqui não é para a gente entender que somos superior a qualquer pessoa, que somos a luz do mundo como se fosse algo superior, né? Mas eu vejo aqui para que a gente seja capaz de dialogar com o mundo, né? Dando exemplo da verdade, falando a língua do mundo, né? Só que trazendo as pessoas com a língua do mundo para a verdade. Pois se nós nos fecharmos, né, nessa bolha cristã, como poderíamos, né, pregar o evangelho para toda criatura? Mas, ao mesmo tempo, deixa eu fortalecer aqui, deixando bem claro, não deixe apenas a lógica balizar a sua crença em Deus, pois a fé é tão importante quanto. Hebreus 11:1. Ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção dos fatos que não se veem. Com toda certeza, não temos todas as respostas, né? Mas se nós mergulharmos e nos enchermos de Deus, seremos capazes de dar o exemplo muito mais, né, do que apenas falar sobre ele. Mas é isso, pessoal. Espero que reflita, pare, né, e reflita. E é isso. Nunca se esqueça, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória do Senhor. Amém? Valeu, até a próxima devocional.